Desde a nossa última publicação aqui no canal Cogito Podcast, dia 25 passado, muitas questões surgiram sobre o retorno das atividades presenciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, de quebra, em outras instituições federais de ensino. Três chaves do canal Cogito Podcast para isso acontecer de saúde, segurança e trabalho. Olá, sou o Gerson Rocha. Então, meus caros amigos trabalhadores e trabalhadoras, sejam bem-vindos ao canal Cogito Podcast. Eu sou Gerson Rocha, para quem não me conhece. E antes de mais nada, já aproveita e já clica aqui em inscrever-se no canal Cogito Podcast, clica no sininho para receber as atualizações e, muito importante, não custa nada, clica em curtir. É importante curtir o vídeo para que o YouTube entenda de alcançar esse conteúdo para mais pessoas. Pois bem, desde a nossa última publicação aqui no canal Cogito Podcast, preocupados com o retorno das atividades presenciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em outras IFES, várias manifestações de grupos políticos, de servidores, técnicos, diretores e entidades sindicais começaram a pipocar e é necessário que se tenha uma breve avaliação sobre isso para ter em vista que esse retorno está se precipitando, especialmente porque o próprio governo federal, depois de longa data, publicou uma instrução normativa 90, agora publicada no Diário Oficial da União, no dia 1º de outubro, dizendo que ela entrará em vigor no dia 15 de outubro, ou seja, semana que vem, janeiro, né, já é a semana que vem, janeiro de 2022 já é a semana que vem, porque havia rumores, né, de retorno em janeiro e tal, quem sabe será em janeiro mesmo, porque essa portaria também traz a necessidade, a orientação de um retorno gradual e seguro. Mas tem algumas falhas que poderíamos tratar em outra oportunidade. Poderia citar, não define trabalho híbrido para aquelas pessoas que tanto vão trabalhar em home office quanto suas atividades necessitam de presença também. E isso em relação a adicionais, especialmente adicionais de insalubridade e periculosidade, que a orientação, pelo menos, indica, no primeiro momento, que eles não devam ser pagos e devem se contar o tempo que a pessoa fica exposta ao risco. Antes de mais nada, é importante que as entidades sindicais consultem suas assessorias jurídicas, mas, pelo que me lembro, uma instrução normativa ela é inferior hierarquicamente a uma portaria ministerial, que é a que estabelece o pagamento desses adicionais, além de decisões judiciais já estarem assegurando a esses servidores o pagamento desse adicional, mesmo em época de pandemia, professores, técnicos administrativos. Então é importante atentar para isso, porque em épocas de pandemia, a exposição a riscos no retorno sem controle, sem planejamento, pode se tornar algo muito mais preocupante, perigoso e danoso à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nesse sentido, a própria produção de vários documentos, de vários grupos dentro da universidade já é fonte de preocupação, porque denota que não há um pensamento comum e não há ainda um acordo para quais as diretrizes mestras para se estabelecer um documento único, um programa único que respeite também a diversidade da universidade. Eu tive curiosidade agora, que cidade, qual o tamanho da cidade URGS, né? Porque, para quem não conhece uma universidade federal, digo aqui que a universidade tem prefeitura, por exemplo, né? Sempre teve prefeitura, hoje mudam os nomes, chamam de superintendência de infraestrutura, mas durante muito tempo teve o prefeito da universidade, subprefeitos da universidade. E isso por quê? Porque a universidade, eu coletava agora, eu pesquisava agora esse dado, hoje a URGS com 60 mil habitantes, entre trabalhadores e alunos, seria a 38ª cidade mais populosa do estado do Rio Grande do Sul, de 497 municípios. Então, imagine uma cidade retornando para a cidade. O povo da cidade retornando para a cidade, dentro de todas as características e riscos que tem uma cidade, com suas indústrias, com suas questões de meio ambiente externo, com a sua organização. E a URGS não é muito diferente disso. A URGS tem praticamente todas as áreas de pesquisa, responsabilidade com todas as áreas de pesquisa. E os trabalhadores dessa cidade URGS, dessa instituição importantíssima, também são de formações diversas e atividades diversas.
Isso não impede que a universidade tenha um planejamento mestre, um planejamento que oriente a todos. Isso é defendido em vários documentos, como o documento, o primeiro que eu tive conhecimento, né, a primeira manifestação do grupo Movimento Nós Defendemos a URGS, publicado dia 27 de setembro, em que estabelece, reconhece que é inevitável o retorno às atividades presenciais e acha importante, no meu entendimento, que esse retorno ocorra, mas que ele ocorra com base em diretrizes seguras para que isso aconteça. Então, aquela história de não vamos retornar porque tem que fazer uma série de coisas, como disse, né, em vídeo recente que eu ouvi de uma entrevista do professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, ele fez essa entrevista nos Estados Unidos, onde ele está estudando. Ele falou, vai se voltar de qualquer jeito se não tiver atenção para essa questão. E a própria instrução normativa do governo federal diz que ela entra em vigor dia 15. Já é tempo de se estar pensando em como a comunidade universitária vai se organizar para dar conta disso e não ser atropelada por aquelas questões assim, temos que voltar, não dá tempo de fazer essas coisas, e novamente as questões de prevenção e saúde serão colocadas em último plano, em nome de um trabalho que precisa ser feito, e a saúde das pessoas, por conta disso, com essa desculpa esfarrapada, sendo expostas com mais perigo ainda às condições ambientais, especialmente de pandemia e a transmissão do vírus da Covid-19. Nesse texto do grupo Nós Defendemos a URGS, esses 3 tópicos que falam de regras gerais que a universidade, a gestão da universidade deve estabelecer, isso de forma democrática, evidentemente. Também fala de a necessidade de cada unidade ter um estudo técnico, um documento técnico próprio, respeitando as suas características, com a participação das comissões de saúde que estão regulamentadas na universidade, e também a criação de um conselho, de uma comissão especial do Conselho Universitário da URGS, para acompanhar esse processo de retorno, já sabendo nós aqui que esse processo de retorno poderá ocorrer de forma atabalhoada e também ser palco de as diversas violências relacionadas ao trabalho, como assédio, que já falamos em outras atividades aqui, e até atividades, no retorno das atividades, a própria readaptação desses trabalhadores e trabalhadoras e o impacto que isso causará, disputas sobre eu quero ficar em trabalho em home office, eu quero voltar, questão do passaporte, né, vacinal, que é uma discussão que é mais polemizada do que necessitaria, podemos falar nisso em outra ocasião, mas essas diretrizes gerais podem estabelecer esse tipo de regramento, dentre outros. Eu não vou aqui agora sugerir algum especialmente nesse momento, mas é algo que precisa ser feito, e feito junto, como a própria disposição do documento do Nós Defendemos a URGS propôs. Logo em seguida, por coincidência, a Associação de Servidores publicou, a Associação de Servidores da URGS publicou um documento de 17 páginas que olhei inicialmente, né, tendo em vista que foi nesse contexto do retorno, logo depois dessa publicação desse movimento, né, do Nós Defendemos a URGS, a entidade sindical praticamente no outro dia, acho que foi no dia 30, publicou um texto com 17 páginas, que a análise que eu fiz inicialmente, que é um bom texto, com boas intenções, mas ele me pareceu um tanto utópico, tendo em vista que a maioria das questões ali, com todo respeito, elas poderiam estar resumidas no artigo 38 do Regulamento das COSATs, que diz: a administração da universidade é responsável pelo cumprimento das normas de saúde e segurança vigentes no país e deverá observar as normas internacionais da Organização de Saúde e Organização Internacional do Trabalho. Então não precisaria detalhar tudo isso, era só dizer para a universidade: cumpra isso, mas durante esse tempo passado, isso foi pedido, isso foi requisitado, houve alguma proposta da entidade sindical, das entidades sindicais para isso? Então, o que acontece no meu entendimento e pela experiência que eu tenho? Tu tem uma bela proposta, eu não acho esse texto uma bela proposta,
mas tu tem uma bela proposta inexequível. Por quê? A sociedade, o regulamento superior já está dizendo, tem que começar a voltar gradualmente às atividades de trabalho. Então fica muito bacana, tem que cumprir NR tal, tem que cumprir NRX, a NR32, cumprir NR15, cumprir... Sempre elas tiveram que ser cumpridas. Por que não foi cobrado isso antes com a necessária seriedade? Tá? Então, a própria Organização Internacional do Trabalho, o que ela diz? As metas de uma gestão em saúde e segurança do trabalho de uma instituição, elas devem ser possíveis de ser alcançadas. E nós sabemos que dentro da cultura da URGS, nós todos ganharemos, né, um ok para essas reivindicações maravilhosas, mas aquelas velhas desculpas, né? Não temos verba, não temos tempo, a pesquisa precisa continuar. E nesse contexto, como disse o professor Pedro Halal, e eu também mencionei nesses dias, vai acontecer de qualquer jeito. Então é preciso um pouco mais de objetividade e também respeito às conquistas que aconteceram ao longo desse tempo, também auspiciadas pela própria entidade sindical dos técnicos administrativos de educação, a SURGS. Um dos problemas desse primeiro texto proposto pela entidade sindical, ele me soa um tanto antigo, porque ainda falava de bandeiras, as cores das bandeiras do Rio Grande do Sul, que há muitos meses isso já foi extinto aqui como indicador de gravidade de áreas do estado sobre a pandemia, né, da Covid-19, e também me causa contrariedade, né, da existência de um Conselho de Saúde e Ambiente de Trabalho da URGS. Esse conselho não existe. Esse conselho poderia ser, no máximo, chamado do Conselho de Saúde e Ambiente de Trabalho da SURGS. Aí ficaria bacana, né? Um direito da entidade sindical ter os organismos que ela quer. Mas dizer que é da URGS é um desrespeito à própria luta da entidade sindical e denota uma espécie de negligência quanto à construção pela base conquistada legalmente pela luta da entidade sindical, de muitos dela na época, que são as COSATs por unidade. Essas COSATs por unidades, isso está regulado na portaria 1992 de 97, que já mencionei aqui, fiz uma avaliação do retorno à atividade presencial sob a luz do regulamento das COSATs, você pode acompanhar aqui, vou deixar o card. E os conselhos de saúde e ambiente de trabalho por campus. A entidade sindical, as entidades sindicais fizeram gestões para que hoje, em pandemia, todas as unidades tivessem COSATs, todas essas COSATs estivessem atuando, capacitadas. E agora, em época de pandemia, coloca num texto, levando em conta as COSATs onde houver, e não tem condições de colocar, e onde não houver, terão que ser constituídas como requisito para o retorno ao trabalho presencial na unidade. A entidade sindical não faz isso. Então é preocupante esse aspecto também político, e que, no meu entendimento, esconde algumas questões que são em prejuízo dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma unidade que tem um documento, que está fazendo um estudo, o Instituto de Química, que eu tomei conhecimento e fiz uma olhada breve, está lá perguntando questões à sua COSAT, à sua Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho. Então, quando se defende em greves, em protestos pela paridade, a democracia na universidade, faz um Conselho de Saúde e Ambiente de Trabalho, se diz da URGS, porque reuniu as COSATs presentes em torno de uma liderança que se representa a instituição. Cadê as outras partes da instituição para debater sobre saúde e segurança do trabalho? Temos colegas técnicos administrativos dessa área. Onde está o debate sobre isso? Então fica aqui a minha crítica no sentido de que isso possa ser aprimorado e não sirva como base de tecnicismo, porque algumas questões ali nesse texto também são muito tecnicistas. Para quem está falando, para aqueles que estão falando pela entidade sindical. Parece mais um trabalho de conclusão de engenharia de segurança, cumpra a norma tal, cumpra a norma tal, cumpra a norma tal, quando sabemos que isso, muito antes da pandemia, não necessariamente foi a tônica das lutas. Então é importante ter cuidado com isso. Mas a entidade sindical, eu acho que cuidadosa também,
publicou esse CONSAT, né, chamado CONSAT da URGS, publicou um outro texto mais enxuto, tá, que ainda mantém essa história do CONSAT URGS e mantém citações de normas, né? Cumprimento da NR15, da NR16, eu fiquei me perguntando o que é NR16, atividades e operações perigosas, e os requisitos, né, de enquadramento de atividades e operações perigosas tem a ver com Covid-19. Então, é necessário, para resolver isso, o que diz Olívio Dutra, para melhorar as questões, avançar nas questões da democracia, mais democracia. Mais democracia em saúde e segurança do trabalho é a real valorização das COSATs, a criação dos CONSATs e uma outra proposta que eu vou deixar aqui para vocês. Muito importante e está caindo de maduro. Então, tentando ser o mais objetivo possível, que para mim é bem difícil, peço desculpas. E eu peço que você tenha paciência para acompanhar esse conteúdo. Nessa olhada nessas propostas, a primeira preocupação, e eu repito aqui para vocês, é que não é mais tempo, não dá mais tempo de cada lugar ter uma proposta de como ver as suas condições de trabalho para a volta ao trabalho presencial. É urgente que a administração da universidade estabeleça requisitos gerais mínimos que devem ser observados, que já são de resto conhecidos, mas que garanta às unidades a certa autonomia, mas também o financiamento, as condições técnicas e legais para fazer isso. Uma dessas ações que eu proponho é que cada unidade, a partir do estabelecimento desses regulamentos gerais, cada unidade tenha um instrumento semelhante que será aplicado pelas COSATs locais, junto com profissionais da saúde e segurança do trabalho do DAS. E são várias pessoas e muito competentes. Médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros, pessoal de várias áreas da saúde que, capacitados minimamente, poderão, então, a partir desse diagnóstico, ter um documento, sem demora, daquela unidade e os pontos fortes, os pontos fracos, os riscos, que se estabeleça uma matriz de riscos acessível aos trabalhadores, não aquelas matrizes de riscos que nem os engenheiros de segurança entendem, a não ser que se especializem no caso, e que aí o Instituto de Química tenha um laudo de retorno às atividades de trabalho sobre as características dos seus prédios, quais as características dos seus prédios, quais as características dos seus laboratórios, quais as características do prédio da matemática, quais as características do trabalho na matemática, quais as características do trabalho no ICBS e quais as características do trabalho no prédio da reitoria. E aí vai se saber das prioridades, das situações mais graves que precisam ter prioridades para resolução. Essa comunidade de cada unidade, orientada com as COSATs, cumprindo as suas atribuições, e os profissionais técnicos administrativos competentíssimos da área, vão dar um diagnóstico daquela unidade. Isso não tem demora. E aí se pode ter situações que vão dizer, olha, a situação mais grave na química é essa, a situação mais grave na reitoria é essa. Então, como nós vamos atacar? Então, reduzindo as condições graves, nós já reduzimos o impacto maior de uma possível o descontrole de contaminação da Covid-19 dentro da universidade. Então se constrói tecnicamente, politicamente e com qualidade um diagnóstico de cada unidade, mas não cada uma fazendo o que acha que deve se fazer, porque senão os dados não vão se comunicar. A gestão central não vai ter como entender o que está acontecendo. Os trabalhadores não terão como entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma das preocupações do Instituto de Química, e eu acho legítima, é a questão de como chegam os alunos e os trabalhadores até o campus do Vale. Então, fala em comunicar com empresas de ônibus como que isso vai acontecer. Isso é um assunto para o Conselho de Saúde e Ambiente de Trabalho do campus do Vale, porque é um problema de todas as unidades. E as entidades sindicais propuseram isso, cobraram da gestão porque que não tem um conselho. Chamaram os trabalhadores para criar esse conselho? Não, agora é fácil dizer, cumpra-se as normas. E não fique pensando que eu estou falando em defesa da gestão, porque não é. A defesa é da saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tem que haver esse caminho. Com base nesse caminho, com base num estudo
que pode estar acontecendo a partir de segunda. O governo não está dizendo que a partir do dia 15 já tem que começar o retorno gradual e seguro. Por que não pode começar um estudo desse? Existe inteligência na universidade para isso. Um processo de capacitação permanente, usando os recursos online. A EDURG sempre foi favorável a isso. A EDURG sempre foi parceira, esteve à frente, inclusive, de favorecer a criação dessas formações. Então, isso é elemento fundamental para se começar. E com base nesse diagnóstico, se terá diretrizes de como fazer. Onde pode retornar, quem pode retornar, quem poderá ficar em home office sem favorecimentos ou punições pessoais em troca dessas coisas. Porque isso é um ambiente que poderá acontecer isso, os assédios e tal, como disse o documento do Nós Defendemos a URGS. Então, plano geral da universidade e um laudo de cada unidade, construído democraticamente com as COSATs e não COSATs tuteladas por a pessoa que sabe mais, né? Não, elas têm que ter autonomia e têm que ter apoio. Vamos construir isso, é possível, isso é compatível com o discurso de democracia, com o discurso de paridade ou não? Acho que sim. Então, encaminhando para o final, eu vou deixar aqui para vocês, os meus colegas da universidade, que aproveitem as conquistas do regulamento das COSATs, que regula os CONSATs, e proponham para a gestão o Conselho de Saúde, Segurança, Qualidade, Meio Ambiente da URGS, esse sim, da URGS, que vai ter a representação, vai estar subordinado, essa é a minha sugestão, subordinado ao Conselho Universitário. Não tem Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na universidade? Por que não pode ter um conselho que cuide da qualidade de vida das pessoas, que estabeleça políticas de gestão de pessoas, respeitando a saúde, segurança, trabalho e meio ambiente, independente do grupo que esteja governando? Porque isso seria uma política da universidade, não de gestões somente. Então, esse conselho pode ser criado com a participação de quem? Dos conselhos de saúde, ambiente e trabalho por campus, que reunirão as COSATs de cada campus, pelas entidades sindicais com o representante, da sua direção, especialmente, porque tem que ter responsabilidade pelas decisões que tomam. Então não pode ser assim, vai lá dar uma força, não, tem que ser um membro da direção. E a preferência na SURGS, da Coordenação de Saúde, Segurança e Trabalho, da DURGS, da TENS, representante dos estudantes, representantes da administração, presidido por alguém escolhido em eleição pelo consumo. Então, a pandemia está nos dizendo, isso já deveria ter feito, já deveria ter sido pensado, e também a hora de se pensar e fazer isso é importante, porque estamos vendo que hoje a universidade tiveram enorme prejuízo com a ausência da sua comunidade devido à pandemia de Covid, e essas transformações todas do mundo do trabalho, onde a gente não sabe que universidade teremos a partir desse retorno. Quando agora, em matéria publicada no G1, no dia 1º de outubro, o aumento drástico de mortes, ou seja, desligamentos de contratos de trabalho, então não considera trabalho informal. Cancelamentos de contratos de trabalho por morte, aumentou 70%, especialmente nas categorias profissionais que trabalham ou na rua ou atendimento de pessoas. E a universidade é um lugar de relação das pessoas, dos vários setores, das demandas de estudantes, dos vários níveis. A gestão da universidade, ela se caracteriza pelo relacionamento entre as pessoas. É urgente isso, é urgente que se leve a sério isso. E se eu pude ter ajudado em mais essa oportunidade a refletirem sobre isso, o objetivo estaria alcançado. Não reparem algumas críticas que eu faço, porque eu sempre as fiz. Acima de reitor, acima de presidente da República, acima de liderança sindical, etc., eu me posicionei na defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. Então é hora de unir forças, é hora de fazer uma frente ampla em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores das IFES e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul especial. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre os trabalhadores e trabalhadoras em todos os lugares, porque o trabalho incapacita, adoece, promove suicídios, mata. E a gente pode atuar para que isso não ocorra. Um abraço e até a próxima!